Bem, pessoal, então vamos resolver mais um problema, né, aqui da lista. Também espero que vocês resolvam o primeiro problema para depois virem conferir aqui a resposta, né. Tem outros exercícios mais fáceis nessa mesma linha desse problema. Não que ele seja muito difícil, tá? Um dos problemas que eu vou resolver hoje, eles são mais difíceis que esse. Mas, assim, dos problemas de máquina monoexcitada para análise de coenergia e energia, com certeza esse é o mais difícil, tá? Tem um outro que é para sistema multi-excitado, que é bem interessante também, talvez eu venha fazer um vídeo sobre ele no futuro. Mas, assim, esse daqui com certeza é o mais difícil das monoexcitadas, tá? Ele é bem interessante, né? Esses problemas basicamente são problemas de integral, né? Aplicar uma integral, porque se aproxima a curva da saturação para alguma curva meio estranha, mas é porque não é uma curva natural. Então, dependendo do material, você vai ter uma aproximação para essa curva, né? E nesse problema foi aproximado por uma função racional, que é uma das funções que é utilizada para poder aproximar as curvas, né? Você tem a curva lambda i, e essa curva lambda i, com saturação e tudo mais, ela foi aproximada por esse monstro aqui, uma função racional, beleza? E aqui a gente provavelmente tem um sistema com material bem ruim, né, e com dupla saliência. Ele tem saliência, tem dois tipos de saliência provavelmente, então é uma máquina que deve ter, como as duas são alinhadas, deve ser um negócio assim, tá? Dupla saliência. Né? Tipo, na verdade, como esse aqui é 4 tetra, ele deve acontecer duas vezes essa saliência daquele tipo, né? Enfim, é uma máquina tanto quanto estranha, tá? Mas é uma máquina possível, beleza? E no exercício ele limita a corrente, né, até meio ampere, tá? Então é uma máquina provavelmente feita para um micromotor, né? Para alguma aplicação bem específica, certo? O fluxo também equivalente aqui é da 0,1 Weber, tá? Então é um motor pequeno, tá? Um motor bem pequeno, monofásico, né? Mas, enfim, é para a gente basicamente aplicar esse tipo de conceito, certo? Então ele tem saliências, né? E ele tem, ou seja, isso aqui é uma relutância, né? Provavelmente, tá, essa não é a única corrente desse motor, né? Esse daqui é só o fluxo relativo a uma das correntes, certo? Então, provavelmente é uma corrente de fase que tem relutância, né? Esse motor, então ela já mostra que tem relutância nos polos, né? E é uma corrente que também tem o problema do material. O material não é um material muito bom, então vai acabar dando uma função bem estranha, né? E o objetivo então é calcular a coenergia, né, desse sistema e o torque desse sistema, certo? E aí, pessoal, ele, apesar de dar o limite, né, do intervalo de validade dessa função, ele expressa claramente que você tem que integrar de 0 a i para uma corrente qualquer, para o torque ficar em função, né, da corrente e do ângulo, certo? Então, nós vamos fazer, né, lembrando que a coenergia ela é igual a integral, nesse caso de 0 a i, de lambda de i di, certo? Nesse caso, lambda é de i θ, né? Então a gente só vai integrar a parte relativa a i, né? O resto sai fora da integral como se fosse uma constante, beleza? Então, o w' vai ser igual a cosseno, né, de 2θ mais 0,6 cosseno de 4θ vezes a integral. Aqui eu já posso sair até o 3 integral, né? Então isso aqui é sobre 3 de 0 a i de menos meio i quadrado mais i sobre i ao quadrado mais 1 di, certo? Bem, integral de função racional tem dois caminhos. Ou vai para a substituição trigonométrica ou vai para completar quadrado, né? Ainda tem a possibilidade de fração parcial, mas nesse caso é impossível dar uma fração parcial porque isso daqui é um polinômio que não dá de reduzir, né? Então, nesse caso, não vamos para a fração parcial. Então, o caminho ou vai ser a questão da substituição trigonométrica ou então o caminho do completar trinômio, né? Então, nós vamos para a substituição trigonométrica. Bem, essa integral aqui dá para ser dividida em três partes. Então, vamos ver quais são essas três partes, né? Primeiro,
Então, eu vou chamar isso daqui tudo de z. O nome da nossa integral vai ser z, certo? Bem, então, esse z é a integral de 0 a i de menos meio i quadrado sobre i ao quadrado mais 1 mais i sobre i ao quadrado mais 1 di. Então, só aqui a gente já tem duas integrais, certo? E essa daqui, vocês percebam que esse daqui é um polinômio com o mesmo grau, em cima e embaixo. Tá? Então, quando eu tenho um polinômio com o mesmo grau em cima e embaixo, eu preciso fazer uma divisão de polinômios. Eu vou fazer a divisão de polinômios de uma forma mais simples, tá? Truquezinhos assim de quem gosta muito de cálculo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar mais meio menos meio, né? Então, mais meio menos meio, né? I ao quadrado mais 1, mais i sobre i ao quadrado mais 1 di, certo? Bem, então, fazendo isso, vocês percebem que eu consigo colocar em evidência um dos meios, né? Integral de 0 a i. Então, eu vou ter aqui menos meio vezes i ao quadrado mais 1 sobre i ao quadrado mais 1. Aí, para eu colocar o menos meio em evidência, né, o mais meio sobrou. Mais meio sobre i ao quadrado mais 1. Mais um i sobre i ao quadrado mais 1. Aqui, pessoal, vocês percebem que eu consigo cancelar diretamente, né? Vamos fazer com uma corzinha mais bonita. Eu consigo cancelar diretamente esse termo. Então, a minha integral z se simplificou para integral de 0 a i de menos meio di mais integral de 0 a i de meio sobre i ao quadrado mais 1 di mais integral de 0 a i sobre i ao quadrado mais 1 di. Como falei, três integrais. Então, nós temos a nossa z1, z2 e z3. Z1, pessoal, é muito fácil, né? Ninguém vai reclamar que Z1 é difícil. Z1 basicamente é menos meio integral de 0 a i de di, né? Que é basicamente menos meio vezes i, certo? Não tem nenhuma dúvida aqui, muito fácil. Bem, aparentemente a Z3 é mais fácil do que a Z2, então vamos resolver a Z3. Então, a Z3 a gente tem que integral de 0 a i vezes i sobre i ao quadrado mais 1 di. Aí, pessoal, nesse caso específico, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, pode chamar u de i ao quadrado mais 1, certo? Quem que vai ser o du? Du vai ser igual, ele vai ser igual a 2 di, certo? Derivando os dois lados, né? Du vai ser igual a 2 di, derivado de 1 a 0, certo? E quem que vão ser os limitantes, né? Então, se i for igual a 0, 0 ao quadrado mais 1, eu vou ter que u é igual a 1. E se i for igual a i, maiúsculo, né, igual a izão, eu vou ter izão ao quadrado mais 1. Perfeito? Então, a nossa z3, ela vai ser igual a integral de 1 até i ao quadrado mais 1 vezes du sobre u, né? Então, sobre 2, né? Porque aqui eu tenho que di é du sobre 2, certo? 1 meio de du sobre u. Integral de du sobre u, lembram dele? É o ln, né? De u de 1 a i ao quadrado mais 1, né? Nesse caso, sobre 2. Então, vai ser ln de i ao quadrado mais 1 sobre 2, menos ln de 1 sobre 2. Ln de 1 é 0, então eu vou ter apenas que z3 vai ser igual a ln de i ao quadrado mais 1. E aí aqui sempre o pessoal gosta de colocar o ln do módulo, tá, pessoal? Sempre ln do módulo. Perfeito? Bem, então, o último passo da integral, né? O último passo, vamos resolver o Z2. Mas calma que o exercício ainda tem... Esse é só para calcular com a energia, depois tem que calcular o torque ainda. Tá? Bem,
O Z2 eu vou ter uma integral de, vamos voltar lá no Z2, meio sobre i ao quadrado mais 1. Eu vou deixar o meio para fora da integral. Quando fica bonito o símbolo da integral, a gente tem que apagar, né? Meio integral de 0 a i de 1 sobre i ao quadrado mais 1 di. Bem, então, essa integral ela é uma integral por substituição trigonométrica. Lembra como a gente faz substituição trigonométrica? Eu tenho um triângulo. Que não ficou bem triangular aqui, né? Mas enfim, um ângulo θ. E aí, pessoal, i ao quadrado mais 1 tem cara de hipotenusa. Eu tenho um lado i, um lado 1. Então, i ao quadrado mais 1, raiz quadrada, eu tenho a hipotenusa. Certo? Bem, então, se a gente for ver aqui, né, a minha hipotenusa, meu cosseno de θ, ele é o cateto adjacente, que é 1, dividido pela minha hipotenusa, que é a raiz quadrada de i ao quadrado mais 1. Se eu elevar cosseno de θ ao quadrado, eu tenho como substituir i ao quadrado mais 1, certo? Ah, e o di, professor? Bem, então se a gente for olhar a tangente de θ, quem que vai ser a tangente de θ? Ela vai ser igual a i sobre 1. Então, isso é igual a i. Se eu derivar dos dois lados, eu vou ter que di vai ser igual a derivada da tangente, né, que é secante ao quadrado de θ dθ. Certo? Limitantes, vamos lá. Então, i é tangente de θ. Então, em θ, eu vou ter que θ de 0, né? Vai ser igual a tangente na menos 1 de 0, que é igual a 0. E θ de i é igual a tangente na menos 1 de i. Certo? Bem, então agora eu posso substituir todos os elementos da integral. Então eu tenho que Z2 ser igual a meio vezes a integral de... Lembra que isso dali é cosseno ao quadrado, né? Então, o termo todo é cosseno ao quadrado de θ. E o di é secante ao quadrado de θ vezes dθ. Certo? Substituindo também. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser tangente na menos 1 de i. Certo? Se vocês forem lembrar, quem que é secante? Secante é 1 sobre o cosseno. Então, o cosseno vezes secante de qualquer coisa sempre vai dar 1. Então, na verdade, essa integral aqui, ela é uma integral, por substituição trigonométrica, foi muito simples, de 0 a tangente na menos 1 de i de dθ. Então, ela vai dar meio tangente na menos 1 de i. Bem tranquilo. Beleza? Então, o que é o meu z? Z vai ser z1 mais z2 mais z3. Z1 é menos meio vezes i. Z2 é meio vezes a tangente na menos 1 de i. E o Z3 vai ser meio vezes o ln de i ao quadrado mais 1. Certo? Então, essa daqui é o nosso Z. Então, a nossa Z, né, não Z1. Então, a nossa coenergia vai ser igual ao cosseno de 2θ mais 0,6 vezes o cosseno de 4θ, tudo isso sobre 3, vezes menos meio de i, mais meio vezes a tangente na menos 1 de i, mais meio vezes o ln de i ao quadrado mais 1. Certo? Bem, então, agora temos que calcular o torque. Agora ficou fácil. Torque é a derivada da coenergia em relação a θ. Então, o torque, derivar a função de θ aqui vai dar
menos, né, tudo menos na frente, 2 seno de 2θ, mais 2,4 seno de 4θ, né, o menos eu já deixei aqui na frente. Aqui tudo tem meio, tá? Então, meio vezes 3 vai dar 1/6, tá? Sobre 6 vezes menos i, mais tangente na menos 1 de i, mais ln de i ao quadrado, mais 1. E essa, pessoal, é a resposta desse exercício, tá? Então, o torque não é um torque médio perene, só um torque de alinhamento, porque só tem uma fase, tá? O torque de relutância, a não ser que eu tenha garantia de que seja uma função de θ, mas excetuando-se esse caso, ou θ seja algum tipo de função de i, né, seja algum tipo de sincronismo, excetuando esse caso específico, né, a gente não tem condições de afirmar que esse vai ser um torque médio perene. Provavelmente esse é torque só de alinhamento, beleza? Apesar de que existe uma parcela linear com i, né, e existe outras parcelas que são bem não lineares com i, em função do material ser não linear. Beleza? Então, pessoal, seria isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Se vocês gostaram do exemplo, deixem um like, né? Então, espero que vocês tenham chegado na mesma resposta, resolvendo antes o problema que agora está sendo resolvido. Beleza?